Esse tema de hoje é muito importante. Ah, Daiane, comida, né? E as pessoas comem muito. Quem não acorda assim pela manhã? Eu quero comida. Tem gente que acorda de manhã querendo comida. E o café da manhã, gente, ela é uma refeição muito boa de se fazer. Tem gente que só começa o dia depois do café da manhã, né? Desde que você faça da forma correta. Então a grande questão é o seguinte, você acorda pela manhã, horas depois de se alimentar, porque você comeu à noite, né? E você vai começar o seu dia, tá correto? Vai começar o dia. Essa é a rotina da maioria das pessoas. Começa o dia com um belo café da manhã. Eu digo a maioria das pessoas porque tem gente que trabalha durante a noite e comeu durante a madrugada inteira, né? Mas se a gente seguir a maioria das rotinas das pessoas, as pessoas passam a maior parte da noite sem comer nada. Só que você não vai colocar qualquer coisa dentro do teu estômago. Concorda comigo? Então, será que as tradições, os cafés da manhã tradicionais estão nos entupindo de toxinas? Será que isso está acontecendo? Perguntando para você agora, será que quando o seu filho vai tomar o café da manhã, você oferece ele um pão francês ou um achocolatado? Será que você não está destruindo a saúde do seu filho? Está envenenando o organismo dele? O que será que está acontecendo, hein? Então, eu vou falar melhor sobre isso na lista que hoje eu fiz para vocês. A lista que eu fiz. O café da manhã é a primeira refeição, né? Então, o que é que você vai comer no café da manhã? Muito se fala sobre tomar um café da manhã como um rei, né? E almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? E realmente o café da manhã deve ser rico, mas as pessoas confundem, porque ele tem que ser rico em nutrientes e vitaminas, e não rico em carboidratos, não rico de muito, né? Não ricos em caloria, em gordura ruim. Então, ao invés de te dizer hoje quais os alimentos que você deve comer no café da manhã, eu vou dizer quais os que você não pode, de forma alguma, incorporar, colocar no teu café da manhã. E olha, eu vou avisando logo que isso vai causar um pouco de polêmica. Eu sei disso, certo? Mas a gente tem que repensar o que nos é ensinado há tempos, tá bom? Primeiro deles, vocês já sabem, a gente fala muito. É um conjuntozinho, pão, bolo, bolacha ou biscoito. Não vou entrar em questão aqui que paulista fala bolacha, carioca fala biscoito. Não vou entrar em confusão, do jeito que você quiser. Pão integral e croissant. Então a gente já começou a nossa lista dando um pontapé na tradição. Afinal, quem é que não gosta de um famoso pãozinho na chapa com manteiga, com margarina no café da manhã, né? Então essa combinação toda aí, gente, ela até me arrepia. Arrepia. Quando se pensa no que ela fornece ao organismo. Então, meus amigos, pão, bolo, bolacha, biscoito, eu não estou aqui para polemizar, tá certo? Mas todos eles são ricos em carboidratos simples. Então eles fazem parte de um grupo de alimentos que eleva muito o seu nível glicêmico. Faz com que o seu corpo dispare uma grande quantidade de insulina. Isso vai deixar você, se você libera muita insulina, você vai ficar cada vez mais resistente a ela. Ou seja, a insulina não vai servir muito. E isso pode resultar em futura diabetes. Então tenha muito cuidado. Outra coisa é que a maioria tem farinha branca refinada. Isso na composição. E isso ajuda na inflamação do organismo. Você fica às vezes tomando corticoide para artrose, né? Então, começa logo cortando pão. Então, tudo isso aumenta a fadiga e te vicia. Então, a quantidade de glúten que se encontra nesses alimentos que eu falei aqui agora, além de tudo isso, destrói a tua tireoide. A sensação de bem-estar que esses alimentos nos proporcionam é ilusória e faz com que você queira consumir cada vez mais. Isso sem contar a riqueza em carboidratos que a gente já falou. Então, eu prometo que se vocês derem bastante like nesse vídeo, a gente faz um vídeo somente falando sobre isso, tá bom? Segundo alimento, queijo e derivados do leite. Se você é do tipo de pessoa que gosta de queijo pela manhã, eu às vezes gosto. Então, eu aconselharia que você desse uma reduzida, tá bom? Muita gente é intolerante à lactose. E não pense que isso atinge só quem tem a intolerância clara, né? Tem gente que passa mal. Mas existem graus diferentes de pessoas, graus diferentes de intolerância. Muitas vezes o inchaço ou a fadiga que você sente nada mais é do que uma reação à lactose e você não sabe, tá bom? Então, esses derivados do leite também possuem caseína. E a caseína pode causar inflamações no intestino.
e também pode causar constipação, que é o intestino preso, síndrome do intestino irritável e outras coisas. Então, e ainda, eu aconselho que você comece a diminuir o leite, derivados, para pessoas que têm problemas respiratórios, como rinite, sinusite. Então, evite o consumo desses produtos, tá bom? Então, pega esse vídeo agora, já, quando terminar, manda para aquela tua prima que tá sempre se queixando que o nariz não para de escorrer. Não tem aquela pessoa cheia de catarro? Então, aconselho ela a evitar o leite derivados, e observar durante 10 dias, para depois voltar aqui, né? Voltar e contar aqui no canal, realmente eu melhorei. Faz isso, tá bom? Terceiro alimento que você não deve comer no café da manhã é o achocolatado, né? Você vê lá na propaganda a atriz bonita, sei lá, falando que o achocolatado tem vitaminas e minerais importantes para a nutrição diária do seu filho. Isso é mentira, viu? É mentira, tá bom? Eles são alimentos ricos em açúcares, com marcas que chegam até 90% de açúcar na sua composição. Então, os açúcares são os principais responsáveis pela obesidade infantil. Não só isso, mas tem criança hiperativa com déficit de atenção devido a muito açúcar. Então, pode não parecer que isso, você às vezes pensa que isso não está causando mal nenhum ao seu filho. Mas tenha certeza que futuramente ele vai pagar por esses consumos diários. Terceiro alimento que você deve cortar do seu café da manhã, quanto mais você cortar melhor, são os embutidos. Eu sempre vejo nos hotéis, em padarias, de manhã, no café da manhã, eu sempre vejo um prato de salame ou mortadela, né? Ou presunto, que são tão divulgados nos cafés da manhã. Principalmente nas novelas, né? A gente vê, então, pelo amor de Deus, embutidos, principalmente presunto, mortadela, então, peito de peru, nessas mesas do café da manhã. Observa uma coisa, em 2015, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu uma nota colocando os embutidos na lista negra do câncer. Mesmo de uma forma moderada, ainda se compara ao álcool e o tabaco, ou seja, o cigarro. Então, se você come presunto, se você come mortadela, se você come coisas de manhã no café da manhã, embutidos, você está se comparando com quem bebe muito e fuma, tá bom? Então, a forma de salgar, a forma de curar, a mistura das carnes, desses embutidos, tudo isso é para causar aquele sabor característico que é uma bomba para a saúde, minha gente, pelo amor de Deus. Quarto alimento que você não deve usar no seu dia a dia, no seu café da manhã: frituras. Nem pensar, é o nosso quarto alimento, fritura. As frituras, elas estão relacionadas a diversos problemas de saúde, como problemas cardiovasculares, como infarto, AVC, aumento da pressão arterial, alguns cânceres, má absorção de nutrientes, diminuição, sabe de quê? Da fertilidade e vários males. A fritura aumenta a gordura abdominal e causa inflamação no corpo todo, sem contar de novo a insulina, que desencadeia vários males, né? Como fadiga, dor de cabeça e pode gerar diabetes lá no futuro. Ovo frito pode? Pode, ovo frito com óleo de coco ou com banha de porco, tá certo? Pode sim, tá bom? Ou com manteiga ghee. Quinto alimento que você deve evitar, que eu comi hoje de manhã no meu dia de porcaria, né? É a panqueca. A panqueca faz uma pressão no sistema digestivo, levando você a passar o dia todo cansado. E ao longo dos anos pode gerar até algumas doenças. Até porque muita gente faz a panqueca frita, aí você erra 2 vezes, né? Porque você quer mais rápido. Normalmente as panquecas, elas usam farinhas processadas. A farinha processada, ela aumenta a resistência a um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que dispara pelo nosso organismo para nos avisar que a gente está saciado, que a gente não precisa mais comer, né? Então, ou seja, a gente acaba comendo mais do que o necessário. Sexto alimento, mais uma preferência das crianças, das manhãs, nas séries e filmes, são os cereais. Muitas crianças adoram cereais. São propagandas que incentivam a criançada, com muitas cores e personagens fofinhos, consumam o alimento, né? É desse jeito. Então imagina se os personagens mostrassem realmente o que acontece com o nosso corpo. As crianças não iam nem dormir à noite. Eles prometem vitaminas, minerais, fibras, mas tudo isso carregado de açúcar que certamente vai fazer seu filho ir direto para a obesidade infantil. Substitua esses cereais matinais por kefir, por frutas picadas,
Então comece a mudar a história do teu filho, né? Comece a mudar. Você é responsável pela consciência alimentar dos seus filhos. Sétimo alimento que você deve evitar no seu café da manhã: margarina, requeijão e maionese. Não, não e não. Eu vou falar de um por um. Margarina, ela possui uma grande quantidade de gorduras trans, que vem do processo de industrialização e hidrogenação, né? Pode causar problema no coração, aumenta o colesterol oxidado, né? E diminui o colesterol bom, tá certo? Diminui o colesterol bom. O outro é o requeijão. Requeijão hoje em dia, o requeijão passou a ser encontrado como requeijão cremoso, né? Ou, de toda forma, é uma especialidade láctea industrializada e cremosa. Até o light às vezes é pior ainda. Então isso significa que ele está cheio de amido e outras substâncias. E isso deixa o requeijão muito calórico. E esse aqui eu não precisava nem falar, né? Maionese. Existem opções de maionese no mercado que levam mais de 20 itens em sua composição. Então, e até mesmo as caseiras possuem gorduras trans por causa do óleo vegetal. Então vamos evitar maionese também. Esse agora vai causar polêmica. O oitavo alimento que você deve evitar no café da manhã, esse vai causar polêmica. Sabe qual é? É o café. O nome já é café da manhã. Daí o que você está falando? O nome é café da manhã? Você vai evitar café? Esse é para comprar briga com vocês, né? Mas veja bem, a cafeína vicia. Ela entra no seu sistema nervoso central, assim como várias outras drogas. A cafeína dificulta a absorção do cálcio e dificulta a transformação que ocorre no organismo para resultar em vitamina D. Então, não, se você está duvidando disso, procura uma tia tua que tenha osteoporose. E olha lá na receita que o médico tradicional, o ortopedista tradicional dela faz. Evitar, e coloca lá, ó. Isso eu aprendi na faculdade, gente. Evitar corticoide, antiácido, omeprazol e café. Porque piora a osteoporose. Ela ainda aumenta a frequência, a cafeína ainda aumenta a frequência cardíaca, aumenta a adrenalina no corpo e aumenta o risco de arritmia. E se for consumida à noite, que não é o caso aqui do assunto, pode causar insônia. Durante o dia, a falta do café para os viciados pode causar fadiga. Gente, tem gente que não pode ficar sem o café, que passa mal, que não tem ânimo para nada. Se você é assim, você já está viciado, certo? E ele pode piorar. Todo médico que faz endoscopia, que vê que tem gastrite, diz, evite café. É ou não é? Quem tem gastrite aqui que já fez endoscopia, já recebeu na receita do médico. Não é nem um médico ortomolecular, não é um médico tradicional mesmo. Evite café. E o nono alimento, vocês também já devem saber, são os sucos de frutas, né? Sucos de frutas. Então, os sucos de frutas possuem alto nível glicêmico. Se não consegue abrir mão de um suco da manhã, um suco de fruta, pelo menos aposte no suco de limão, tá bom? O suco de laranja, por exemplo, é péssimo. Eu sei, você acha que é ótimo para a saúde, mas não é. Muita gente aqui já sabe, é uma bomba de frutose. A frutose só pode ser metabolizada em quantidades consideráveis pelo fígado, né? Então, se você consome uma grande quantidade de frutose, você consome, o fígado fica sobrecarregado e começa a transformar a frutose em gordura, em triglicerídeo. E esse excesso de gordura resulta em obesidade, diabetes tipo 2, doença cardíaca e até mesmo alguns cânceres, porque o câncer adora açúcar. Então, não pode consumir laranja? Pode, eu estou falando do suco. Você pode consumir a laranja do jeito que ela se encontra na natureza, cheia de fibras e vitaminas para oferecer. Nada de espremer e extrair o suco, né? Só o suco e descartar o bagaço. Coma o bagaço. O 10º alimento são os adoçantes. Adoçantes, certo? Daí, mas adoçante não pode? Todos os adoçantes, eles são prejudiciais. Por quê? Quando ele entra na boca, ele dá um sabor doce. Doce, certo? Doce. Quando você sente o sabor doce, o nome já está dizendo, adoçante, você libera insulina. Quando você libera insulina, você começa a engordar, tá bom? Daí existe adoçante pior? Existe. Os piores são os adoçantes artificiais. Então, os melhores são xilitol, certo? O xilitol e o estévia. Então,
Você pode sair do açúcar e ir para esses adoçantes, tá bom? Pode sair do açúcar e ir para esses adoçantes e depois não usar mais nada. Então, gente, é o seguinte, compartilha esse vídeo agora, clica aqui, dá um like, coloca nos teus comentários quais desses 10 você come hoje em dia no teu dia a dia, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!